Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que desenvolverei questões trazidas pelos amigos. Os amigos que interagem comigo, comentando vídeos como esse, enviando mensagens para o e-mail marcelowallacipaiva@gmail.com, comentando as postagens de texto que faço distribuídas no Facebook, nos grupos de WhatsApp, na própria comunidade de textos aqui desse canal do YouTube. Entre em contato comigo e as questões serão desenvolvidas. Tá bom? Primeira questão de hoje. Vi na estante de livros que o senhor tem ao fundo dos seus vídeos, essa aqui, o que me parece ser a coleção do Srimad Bhagavatam, publicado pela BBT, editora do movimento Hare Krishna. Sim, coloquei hoje aqui para ilustrar melhor, não é? Os livros desta coleção. Completa-se aqui, ó. Bom? Que traz os comentários de Swami Prabhupada. Estou certo? Sim. Se for assim, qual o comentário o senhor tem a fazer a respeito desta publicação? Elas têm as mesmas características das publicações do Bhagavad Gita, como ele é? Bhagavad Gita, como ele é? Eu tenho também uma edição dessa aqui, depois eu pego. É, do Swami Prabhupada, que o senhor disse ser muito negativa. Por qual razão o senhor tem essa coleção do movimento Hare Krishna, se é tão crítico da teologia deles? Por fim, a Ordem Ramakrishna tem comentários do Bhagavatam, ou seja, do Srimad Bhagavatam? Legal. Bom, de fato, eu algum tempo atrás tirei uma fotografia geral da estante, né, onde aparecem os outros livros que não ficam enquadrados aqui, e estava, né, disponível esses livros, né, da coleção do Srimad Bhagavatam publicado pela BBT, né, no Trust de livros Bhaktivedanta, né, os livros oficiais ali do Swami Prabhupada, do movimento da ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. E essa coleção que eu tenho são os 19 exemplares, não é, da publicação do Srimad Bhagavatam. Esse aqui, né? O Canto 1, edição dos anos 90. Os livros que eu adquiri no limiar ali para o início dos anos 2000. A coleção completa desses 12 cantos, né, como são divididos os livros, e foram publicados em 19 volumes. Ok? Eles dividiram os 12 cantos em 19 volumes desta edição de luxo, né, que foi publicada muitas vezes. O Brasil é o país em que mais se venderam e distribuíram livros do movimento da ISKCON no Ocidente. Certamente foi o que mais distribuiu o Bhagavad Gita como ele é. Então, por exemplo, se você chegar em sebos, né, do Rio de Janeiro, por exemplo, parte ali de religião, você vai encontrar assim uma infinidade de livros do movimento Hare Krishna, porque foi muito, muito difundido aqui essa literatura. E eu adquiri, então, essa coleção do Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, que significa a sabedoria do Senhor, é um Purana, ou seja, um livro mitológico, de histórias mitológicas, que narram as mais proeminentes encarnações de Vishnu. Por volta das 10 mais famosas dentro da cultura védica e mais 14 outras, 24 encarnações, se não me engano, 22, 24, mais conhecidas dentro daquele contexto cultural, e tudo isso é comentado levando a consideração de que o ápice conduz para o término do livro, os capítulos finais, né? Os cantos 10, 11 e 12, para a descrição da gloriosa vida de Sri Krishna. Então, esse é considerado o grande Purana, o Mahapurana, dos livros mitológicos, o mais popular, o mais conhecido, o mais laureado, o mais reverenciado. Não apenas reconhecido pelos Vaishnavas, mas reconhecido de modo geral na cultura indiana como muito importante. O que acontece? No Ocidente,
publicação completa dos 12 cantos do Śrīmad Bhagavatam só existe na edição do Swami Prabhupada. Ainda que você tenha outras versões em inglês e francês também do Śrīmad Bhagavatam, mas são versões mais condensadas, comentários mais reduzidos. A transcrição de todos os versos e comentários você só tem nessa versão do Swami Prabhupada, que foi esse pregador do movimento Gaudiya Vaishnava no ocidente dos anos 60. Ele não conseguiu completar os comentários, né? Então aqui, ó, a partir do décimo já são os discípulos do Swami Prabhupada que após o seu falecimento completaram a obra. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, está dizendo, né? Já que são os discípulos de Swami Prabhupada que comentam os capítulos finais desta obra. Mas os anteriores, né, do primeiro canto até o 9º, são os comentários do Swami Prabhupada. Que então traduziu e comentou. O Swami Prabhupada não era exatamente um especialista no sânscrito, mas ele era um estudioso do sânscrito, tinha apoio, né, e apresentava os seus comentários seguindo a linha, sobretudo, do seu guru, e da linha do Gaudiya Vaishnavismo, mas com acento, sobretudo, do seu guru. E aí esse amigo pergunta por qual razão eu tenho esses livros. O primeiro ponto é esse, porque eu me interesso muito por esse assunto. Não é? Me interesso muito por esse assunto, espiritualidade, de um modo geral, espiritualidade indiana, pelo Vaishnavismo, pelos Puranas, pela cultura védica, pelo teísmo oriental. Não é? Nós podemos dizer que o Śrīmad Bhagavatam é uma obra assim, de grande aspecto teísta, devocional. Não é? E também tenho interesse por conhecimento das filosofias, por conhecimento das interpretações. Então, assim, eu não tenho nenhum problema com a interpretação do Gaudiya Vaishnavismo, que é a filosofia do Swami Prabhupada. Eu não tenho nenhum problema em ler sobre coisas que eu não sou devoto. Ok? Que eu não sigo como um aderente. Ao contrário, eu quero conhecer também as coisas da qual eu não sou aderente. Eu tenho livros, por exemplo, sobre o budismo, muitos livros sobre o budismo, e eu nunca fui budista. Nem mesmo assim, né, muito inclinado ao budismo. Tenho livros sobre o judaísmo, por exemplo, não tenho nenhuma inclinação ao judaísmo. Tenho livros sobre o islã, não tenho nenhuma inclinação ao islamismo. Né? Tenho muitos livros, várias vertentes sobre essas filosofias e religiões para justamente conhecer. E claro que admiro muitos pontos e outros nem tanto, mas o importante aqui é conhecer. A respeito do Gaudiya Vaishnavismo, a filosofia do Swami Prabhupada, eu não vejo nenhum problema, né, na apresentação dessa perspectiva. O meu problema com o Swami Prabhupada não é a respeito da interpretação dele sobre Krishna, sobre Vishnu, sobre o Atman, sobre reencarnação, nada disso. Meu problema com o Swami Prabhupada são as opiniões pessoais dele que se manifestavam nos comentários, inclusive aqui presentes no Śrīmad Bhagavatam e no Bhagavad Gita como ele é, que pregavam racismo, consideravam os negros como inferiores, né? Misoginia, considerava as mulheres como incapazes de pensar direito, não é? Racismo aqui, considerando também os indígenas, né? Os povos, né, nativos das Américas como naturalmente inferiorizados, ok? Uma linha assim meio parecida com o do espiritismo, entendeu? O Atman mesmo é incólume, mas quando se manifesta em certas formas inferiores, ele, né, é limitado. Então, o Swami Prabhupada acreditava nisso. O Swami Prabhupada defendia, né, homofobia evidente. Os homossexuais, segundo palavras dele, eram piores que demônios. Né? O Swami Prabhupada elogiou Adolf Hitler, disse que era um cavalheiro, né, era um sujeito muito bom, mal compreendido. Essas coisas horríveis e é que eu considero muito negativo na perspectiva do Swami Prabhupada. Agora, com isso, eu não vou querer dizer aqui que ele não teve seus méritos, como, inclusive, como um intelectual, como
Ele, ao que parece, nunca se apropriou de dinheiro, nunca foi uma pessoa que abusou de ninguém, parecia ser uma pessoa íntegra na sua concepção religiosa, mas tinha ideias, pessoalmente, né, desastrosas, que nós podemos até contextualizar a sua época, o seu tempo, mas também podemos dizer que, independentemente disso, elas apontam para erros crassos, que não podem ser defendidos. Então é isso que eu digo. Quando o movimento da ISKCON caracteriza o Swami Prabhupada como uma alma iluminada, né, como uma alma liberada, que fala, né, com autoridade divina e tudo mais, é preciso dizer que esses apontamentos caracterizam ele como, né, um problema, o seu discurso odioso. Agora, a apresentação dele da perspectiva do Gaudiya Vaishnavismo, a perspectiva do seu guru, a respeito dessas coisas, não. E o trabalho que ele fez é elogiável. Traduziu muita coisa, traduziu do jeito dele, interpretou da maneira dele, comentou como ele achava que era, ok, mas fez um trabalho memorável. Durante 10 anos, realmente traduziu muita coisa, trouxe muita coisa que nós não tínhamos aqui, não é? Além disso, eu já falei, por exemplo, aqui do trabalho, né, do movimento Hare Krishna, do movimento da ISKCON, que foi, por exemplo, além da popularização, né, de aspectos de uma espiritualidade pouco conhecida aqui para nós no Ocidente, desenvolveu também uma das coisas que eu acho mais fascinantes e mais impressionantes e meritosas desse movimento, que foi o desenvolvimento dessa arte iconográfica absolutamente maravilhosa, feita com ocidentais que receberam o Gaudiya Vaishnavismo e traduziram em imagens espirituais aquela perspectiva e a perspectiva dos Puranas, né, e tudo mais, de um modo belíssimo que impactou inclusive a própria arte na Índia. Então, assim, são méritos indiscutíveis, ok? Méritos indiscutíveis. Isso não apaga os deméritos evidentes também. Então, por qual razão eu tenho esses livros? Porque me interesso por esse tipo de literatura. Ok? Agora, abono os comentários? Não. Aí ele disse aqui, pergunta, né? Por fim, a Ordem Ramakrishna tem comentários do Bhagavatam, do Srimad Bhagavatam? Tem sim. Né? Temos comentários do Swami Tapasyananda, que foi alguém dentro da Ordem Ramakrishna muito interessado em justamente trazer comentários sobre esses aspectos menos não dualistas, né, da perspectiva vedântica, né? Nós sabemos que existe, né, todo um acento, né, à não dualidade, né? Aqui, né, por exemplo, né, os Brahma Sutras, comentários de Shankara, os comentários dos Upanishads segundo Shankara, existe muito essa ênfase em Shankara, mas Swami Tapasyananda também fez muito comentários sobre o aspecto Vishishta Dvaita do Vedanta. Então comentou, por exemplo, o Vishnu Purana, comentou o Srimad Bhagavatam, numa obra de 4 volumes, na tradução maravilhosa, que eu gosto bastante. Não é? Infelizmente não temos em português. Não é a transcrição completa, mas os comentários, né, de cada canto. Muito, muito bom. Temos também um comentário do Swami Prabhavananda, num livro de bolso, muito condensadinho, chamado Srimad Bhagavata, a Sabedoria de Deus. Acho que eu tenho isso aqui à mão, olha. Esse aqui, né? Também não temos em português, lamentavelmente. Que é um comentário muito legal, muito luminoso, mas um livrinho de bolso, né? O comentário do Swami Tapasyananda, eu não vou conseguir pegar agora, eu devia ter me preparado para isso, mas são 4 volumes maiores. Mas também, assim, em termos de volumes, são menores, né, do que a coleção proposta pelo movimento Hare Krishna. Então é isso, né? Então, os comentários da Ordem Ramakrishna, eles são totalmente não sectários, eles são muito mais abertos, muito mais expansivos. Eu não vou entrar aqui no mérito de saber qual é o mais preciso gramaticalmente a respeito da questão do sânscrito, até porque esses textos têm mesmo esse aspecto polissêmico muito, muito vasto, que permite, sim, muitas interpretações. Mas o que nós podemos dizer, o que eu posso dizer sobre isso, é que os comentários não são bons. Os comentários do Srimad Bhagavatam, não em virtude de apresentar a teologia do Gaudiya Vaishnavismo, mas sim pelos aspectos assim que o Swami Prabhupada pisava na bola. É importante dizer. Okay? Com todo respeito, ok? Aos devotos do movimento da ISKCON,
Não estou aqui desconsiderando a figura do Swami Prabhupada nas suas qualidades, mas estou apontando esses defeitos que são muito graves. E os comentários que existem sobre o Srimad Bhagavatam, que é um livro absolutamente maravilhoso. Esse conteúdo é muito simbólico, evidentemente, mas muito profundo, né, no desenvolvimento de várias matizes da espiritualidade. É muito bom ter contato com essa literatura e eu recomendaria de todo o coração os comentários do Swami Tapasyananda, do Swami Prabhavananda a respeito do Srimad Bhagavatam, a sabedoria do Senhor. Ok? Eu acho que o comentário do Swami Tapasyananda é o livro de Deus. Ok? 4 volumes. Muito bem, meus amigos. Eu pretendo postar de tempos em tempos fragmentos desses comentários dos Swamis da Ordem Ramakrishna sobre o Srimad Bhagavatam em postagens de textos. Acho que pode ser muito legal. Muito bem. Segunda questão de hoje. Vamos ver aqui. Marcelo, o que você acha da mudança ou utilização de um nome para iniciação ou adesão a uma vertente religiosa? Me peguei refletindo nesse tipo de acontecimento. No geral, percebo que não há nenhum mal em tal acontecimento. Mais intrinsecamente, essa mudança não poderia indicar um tipo de superioridade daquela cultura espiritual em razão da antiga que a pessoa estava inserida? Pessoas que aderem a uma religião e modificam seu nome de batismo, seu nome de registro, né? Temos o caso clássico, né, do lutador de boxe norte-americano Cassius Clay, que mudou para Muhammad Ali, não é, quando se converteu ao islamismo na América, e tantos outros, né? Eu na época, né, que eu me tornei cristão ortodoxo, né, eu fui batizado na Igreja Católica, né? O meu nome de batismo era o nome da minha certidão, Marcelo. E quando cheguei na ortodoxia, existia a possibilidade de eu mudar para um nome de um santo ortodoxo, mas aí se verificou que já existiam, né, santos ortodoxos com o nome Marcelo, e aí o preferencial é você manter, né, quando existe, né? Mas eu conheci inúmeras pessoas que modificaram seus nomes de batismo para nomes de santos, né? E isso caracterizava o quê? Não mudava no registro, ok? A pessoa continuava com seu nome civil, mas ali no ambiente da igreja era chamada por aquele nome de batismo, né? Isso significava o quê? Significava uma transformação, significava uma adesão, uma modificação de mentalidade. Você tem muito isso, né? Dentro das perspectivas hindus também, né? As pessoas que adotam, né, um nome que não muda o registro, mas tem lá o nome religioso delas. E claro, quando as pessoas aderem a uma ordem religiosa, aí sim, modificam de nome. Mas estamos falando aqui no campo apenas dos leigos, né? Eu acredito que seja essa a consideração desse amigo. Se isso poderia significar uma coisa negativa no que diz respeito à religião antiga. Não, ele não significa uma coisa negativa em relação a uma religiosidade antiga. Significa um apontamento de uma mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma aconteceu. Não é? Ela não está sendo escamoteada aqui, ela está sendo, digamos assim, né, explicitada. Isso é necessariamente uma ofensa à religião antiga? Não, não é uma ofensa. Não é? Mas é uma indicação de que alguma coisa mudou. Não é? Então, nesse sentido, eu não vejo como muito problemático. É necessário? É necessário? Não. Necessário, é claro que não. Não é? Nós não devemos acreditar que essas coisas são absolutamente necessárias. Mas elas podem ser auxílios. Né? Auxílios para reforçar para os indivíduos essa mudança. Fortalece no indivíduo, né, mais claramente a ideia de que agora ele está num outro caminho, numa outra jornada, né? Mas é apenas isso, né? Não deve ser visto como uma provocação, né? É, E nem também é algo fundamental que resolve tudo, né? Claro que não. A transformação da mente não vai se dar com essas coisas, né? Os rituais, né? As coisas envolvidas nisso ajudam, podem ajudar, mas elas não são determinantes, ok? Muito bem. Mais uma questão. O apóstolo Paulo é considerado por muitos como responsável pela mentalidade básica do cristianismo.
Pelo que vejo nas suas palestras, nas minhas explanações, você considera o cristianismo, esta cara que Paulo deu, diferente do ensino do evangelho, dando a entender que o cristianismo é um tipo de deturpação do evangelho. Como, contudo, se explicaria, dentro dessa sua visão, a experiência de Paulo, que foi chamado por Jesus para desempenhar um papel missionário? Se o que Paulo fez não era da vontade de Jesus, por qual razão o Senhor Jesus teria puxado aquele Saulo para o serviço de sua igreja, se Jesus não desejasse o cristianismo? Pergunto isso pois vi em um vídeo seu no qual você considera autêntica a experiência de Paulo. Não há aqui uma contradição? Para mim ficou confuso. Legal, ótimo. Muitas questões aqui para se destrinchar, né? Primeiro vamos olhar aqui o que ele diz. Engraçado, né? Falava numa questão anterior sobre essa coisa de mudança de nome, né? Temos Saulo e Paulo, né? É bem isso, né? Saulo representa aquela identidade do fariseu, Paulo, a nova mentalidade. Como podemos perceber, existia muito do Saulo em Paulo, notoriamente. Muito bem. Mas é claro que ele foi para um outro caminho. Okay? Não porque mudou de nome. O nome só indica, né, essa mudança. Muito bem. Ele diz aqui, o apóstolo Paulo é considerado por muitos como responsável pela mentalidade básica do cristianismo. Mais ou menos, né? Paulo é muito influente. Paulo é muito importante no novo paradigma daquele movimento de seguidores de Jesus, que foi o quê? Deixar de ser judeu. O movimento de Jesus começa dentro do judaísmo, porque Jesus era judeu, nunca desejou não ser judeu, nunca buscou converter outras pessoas que não fossem judeus. Na verdade, converter não, nunca pensou em transmitir o evangelho para pessoas que não fossem daquela tribo dos judeus, manda os seus discípulos falar apenas com judeus. Quando é interpelado sobre pessoas que não são judeus, deixa clara a distinção, ainda que os atenda, ainda que os ajude, mas estabelece claramente que a sua missão é relacionada àquele segmento, né? E os primeiros discípulos de Jesus são, evidentemente, todos eles judeus, e eles vivem dentro de uma ambiência do judaísmo. Ok? Então, Paulo, que também era judeu, interpreta o seu chamado como uma busca de encontrar toda a humanidade, ou melhor dizendo, todos os cidadãos do Império Romano para a mensagem que ele considerou ser a mensagem do Evangelho. Bom? Então essa é uma mudança de paradigma. Mas Paulo não faz isso do nada. Ele faz isso dentro de uma realidade em que já existiam pessoas fora da sinagoga se convertendo, e existia dentro da sinagoga muitos problemas com o culto a Jesus. Então, digamos assim, Paulo ele se casa com uma tendência e é muito importante, proeminente nesta tendência. Mas dizer que Paulo é o responsável único por isso é um pouco temerário. Ok? Então, assim, tem muito, né? Muito da influência da mentalidade do cristianismo nos escritos de Paulo. Mas nós não podemos desconsiderar a jornada do tempo e entender que muito, majoritariamente, do que temos do cristianismo tem a ver com o quarto e com o quinto século. Lá de Constantino, lá dos concílios, lá da ideia de igreja, lá da ideia daqueles padres conciliares que estabeleceram esse parâmetro de cristianismo, igreja, rito, sacramento, templo, teologia, dogmas, conceitos, cristologia, que não existia em Paulo, não existia em Pedro, não existia nos discípulos. Então, a gente olhando isso direitinho, é apressado, na verdade, impreciso demais dizer isso. Tá bom? Então, assim, vejo pelas suas palavras que você considera o cristianismo esta cara que Paulo deu? Não. Tá errado aqui. O cristianismo, aí ele diz assim, diferente do ensino do evangelho. Existem diferenças significativas no ensino de Paulo e no ensino do evangelho. É evidente que existem coisas que Paulo diz que são bem diferentes daquelas que estão atribuídas a Jesus. É muito evidente que se Paulo tivesse conhecido Jesus e fosse seu discípulo, algumas das coisas que Paulo diz, Jesus diria: ô Saulo, baixa a bola aí, ok? Não é isso não. Daria uns bregue nele, como deu em todos os outros.
E existem muitas coisas que são conciliadas, evidentemente. Muitas coisas que são conciliadas. Mas ele diz assim, diferente do ensino do evangelho, dando a entender que o cristianismo é um tipo de deturpação do evangelho. Não, olha só, o cristianismo abarca o evangelho. Abarca o evangelho. O que eu sempre digo é que você não pode dizer que cristianismo é evangelho. Se você pega o evangelho, pura e simplesmente os 4 evangelhos conhecidos e canônicos, e você interpreta aquilo que são os conceitos básicos dos cristãos, você vai ver que tem muita coisa nos conceitos básicos dos cristãos que não estão no evangelho, e tem muitas coisas que estão no evangelho que vão em contrário àquilo que o pensamento cristão majoritário considera. Então, por exemplo, moral e bons costumes das coisas, ordem da sociedade, autoridades, hierarquizações não estão presentes no evangelho, o evangelho as contrapõe. Muitas vezes. As ênfases do evangelho são diferentes das ênfases dos cristianismos. É isso que eu digo. Muito bem. Aí ele diz assim, olha só, que interessante a questão que ele traz. Como se explicaria, dentro da minha visão, a experiência de Paulo? Ou seja, Saulo estava caminhando na estrada, né, para Damasco, e tem uma luz, o cega, ele cai e ouve uma voz dizendo: por que você persegue a igreja? Por que você persegue a mim, persegue a igreja e tudo mais? E se encontra lá com um sujeito lá que ele vai, né, enfim, te receber. E aí muda a mentalidade de Saulo e ele passa a se tornar um cristão, porque ele teve essa experiência. Aí ele diz assim: se Saulo, né, foi chamado por Jesus para desempenhar o seu papel missionário, as coisas que ele fez, era porque Jesus queria que aquele Saulo e Paulo se tornasse o promotor do cristianismo. Se então é assim, como pode ser o cristianismo de Paulo diferente do que Jesus queria? É mais ou menos isso, né? Bom, primeiramente o seguinte, né? Aí ele diz assim, que eu considero a experiência de Saulo, de Paulo, na estrada de Damasco autêntica. Considero. E posso dizer por que considero. Porque verdadeiramente aquele Saulo mudou de vida. E mudou de vida de um modo bastante extraordinário. Ele era um reconhecido fariseu, um prestigioso homem dentro da comunidade dos judeus, e ele era reconhecido como um cidadão romano respeitável. Ele abandona os dois aspectos e vai viver como um perseguido, como um pária. É preso várias vezes, 6 vezes, é torturado e é assassinado pelo Estado romano. Por quê? Porque ele se meteu naquele movimento de Jesus. Então, para mim, evidentemente, alguma coisa de muito real, muito concreta aconteceu com ele, para que ele mudasse de postura tão flagrosamente. As pessoas que dizem assim: ah, não, Paulo foi um malandro que deturpou as coisas, assim, não consideram a história na sua concretude real. Se você for observar o que acontece com Saulo, é claro que ele mudou de perspectiva em muitos aspectos. Né? Ele sacrificou muita coisa para aquilo ali. Ele poderia ter vivido muito mais tranquilamente, com muito mais poder, com muito mais ascendência, ter morrido assim tranquilamente, velhinho, rico e reconhecido, com poder, se ele tivesse se mantido aquele fariseu que perseguia os cristãos. Mas alguma coisa aconteceu com ele que ele virou completamente 360 e foi ser outra coisa. Então eu acredito na autenticidade da experiência dele. Agora, Jesus de Nazaré, aquele, disse para Paulo: olha, prega isso, aquilo outro, faz isso, aquilo outro. Não, isso não. Ele foi movido por uma experiência espiritual e, através das características dele, aplicou o que ele achava ser o mais luminoso. Tem muito do fariseu Saulo no apóstolo Paulo. No seu empenho, na sua paixão, na sua agressividade, na sua genialidade, no seu brilhantismo, na sua coragem e muitas vezes nos seus preconceitos, muitas vezes nas suas intolerâncias. É isso. Então ele manifestou a sua humanidade em relação àquela fé que nele surgiu. Agora, não dá para dizer assim: não, era a vontade de Jesus que ele dissesse tudo que disse, que ele fizesse tudo que fez. Não, aí não. Ramana Maharis, não é? Grande sábio do século XX, certa vez perguntado por um cristão por qual razão aquele malvado Saulo teria tido a experiência com Jesus, se muitos devotos bondosos de Jesus não têm uma experiência tão intensa com Jesus. Ramana Maharis dizia:
Não importa aqui a questão amor e ódio, importa a questão intensidade do anelo. Então aquele Saulo pensava o tempo inteiro no nome de Jesus. Por isso ele teve uma experiência com Cristo. Porque ele estava mergulhado nessas ideias. E ele teve então uma manifestação deste anelo. Não é? Então isso é muito importante. Se Ramakrishna Paramahansa dizia isso, né? Questão em relação a Deus é uma relação de sede, é uma relação de loucura mesmo. Se você quer Deus de um modo aflito, Deus manifesta-se a você. Claro, manifesta-se a você e você vai recebê-lo com a capacidade que você tem. Saulo recebeu aquela manifestação com o que ele tinha. Okay? E é por isso que as expressões são diferentes, são distintas em relação às pessoas. Muito bem. Uma outra questão aqui para fechar, tá bom? Tem muitas questões, mas eu, né, vou tratar em outros vídeos aqui. Última questão de hoje, então. Tá bom? Um amigo pergunta o seguinte: você acha que a Igreja Católica Romana mudou ao longo dos séculos? Como nós sabemos, os ortodoxos, os cristãos ortodoxos, dizem que os católicos romanos não são mais os mesmos e que inovamos em vários aspectos, enquanto eles, os ortodoxos, permanecem como quase nenhuma alteração significativa dentro das igrejas deles. Bom, muito bem. A Igreja Católica Romana, né, como tal, sede no Vaticano, considerando-se ela a Igreja Universal, não é? Liderada ali pelo Vigário de Cristo, que é né? De uma linhagem de Pedro. Essa igreja é do século XI, digamos assim. Tá bom? Assim como a igreja ortodoxa, considerando como separada do mundo ocidental, representando ali o Império Bizantino apenas e destacada em relação ao mundo cristão de outras vertentes. Elas são movimentos desses séculos. Mas elas são todas oriundas de Bizâncio. São todas oriundas de Nicéia. Oriundas do Concílio de Nicéia. Então, 325 e tudo mais. São herdeiras desse movimento. Ou seja, uma igreja do Império Romano, um cristianismo presente no Império Romano, que depois se oficializa como religião do Império. Esta igreja de Nicéia, ela já não era a igreja dos apóstolos. Ok? Os apóstolos não tinham uma igreja, verdadeiramente. Tá bom? Os apóstolos eram judeus, viviam como judeus que acreditavam e amavam Jesus. Aí os apóstolos morreram, seguiu-se o movimento de desconexão do judaísmo. Então o cristianismo se tornou uma religião fundamentalmente dos gentios, se tornou independente então do nexo judaico, passou a ser uma religião do mundo romano, né? Daqueles ex-pagãos romanos que se tornavam cristãos, foi assimilando o paganismo. Primeiro começou como, né, uma vertente do judaísmo, depois virou uma assimilação dos aspectos pagãos do mundo romano. E depois, então, depois do Concílio de Nicéia, se espraia também para fora do mundo romano, para a Pérsia, para o Oriente distante, estabelece a igreja do Oriente, a igreja síria, que se separa da igreja romana, da igreja imperial romana, não é? Então nós temos muitas modificações e muitas fases. Todas essas igrejas, então, que existem hoje, são fruto dessas várias evoluções ao longo do tempo. O que acontece? Desde então que houve essa separação, igreja do Ocidente, igreja católica romana e igreja bizantina de um lado, nós podemos dizer que o ethos fundamental das igrejas permaneceu o mesmo durante muitos séculos. E que no caso do catolicismo romano mudou fundamentalmente com o Concílio Vaticano II. Com o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica Romana muda bastante do seu ethos, deixando aquela postura assim de
eu sou a única luz do mundo, eu sou a única barca da salvação, todo o resto está errado, tem que se tornar católico, o mundo tem que se tornar católico, para dizer, não, nós somos genuinamente Igreja de Cristo, mas compreendemos as outras possibilidades religiosas, queremos viver num mundo levando Cristo através de um diálogo fraterno, apresentando o nosso amor e servindo a humanidade e tudo mais, diminuindo bastante a tensão do seu discurso. Enquanto a Igreja Ortodoxa, no seu discurso, no seu ethos, continua se dizendo a única Igreja de Cristo, continua se dizendo a única barca da salvação, não mudou argumentativamente isso, ainda que se interesse bastante mais, desde o século XX, em um diálogo fraterno com a Igreja Católica Romana, sobretudo, mas muito reticência em relação a outras religiões. Então, o contato católico com budistas, com hindus, sobretudo, né, com o Islã e com o judaísmo, não existe, por exemplo, na ortodoxia, na Igreja Ortodoxa. Então, nós podemos dizer que, nesse sentido, né, a Igreja Ortodoxa mudou menos que a Igreja Católica Romana. Mas eu pergunto, isso é bom? Para um ortodoxo muito fanático, assim, né, muito sectário, pode dizer, viu, é a prova que nós mantivemos a fé dos apóstolos e tudo mais. Não é exatamente fé dos apóstolos, mas é assim, é essa a percepção, né? Os católicos modificaram muito em relação a isso, felizmente, para os católicos e para o mundo, né? Então nós podemos dizer que desde o Concílio Vaticano II, o ethos católico se modificou drasticamente, né? Aí tem as questões litúrgicas, as questões das ênfases litúrgicas, né? Que é o que chama mais atenção, assim, as pessoas desse métier aí de discussão entre ortodoxos e católicos. Os católicos fizeram modificações importantes na sua liturgia para aproximar as pessoas do culto divino. Estabeleceram o vernáculo universal, ou seja, né, cada lugar as pessoas falam a língua do povo, né? Deixa o latim, que era a língua universal da igreja, então agora é a língua local das pessoas. Adaptou-se o texto justamente a esta tradução. Modificações no próprio ritual para que as pessoas compreendessem mais o que estava sendo conduzido, né? A questão de voltar-se, né, que não é impositiva do rito de Paulo VI, do celebrante para a congregação, ao contrário de voltados para o altar, facilitou a comunicação. Muitas pessoas criticam isso, eu acho que isso não é necessário. Ou seja, modificações no ritual católico para tornar as pessoas mais fervorosamente aderentes àquela adoração ritualística, litúrgica. Na Igreja Ortodoxa, existe um congelamento dessas coisas. É inadmissível a modificação de qualquer coisa. Então, ainda que a tradição mesmo da Igreja Ortodoxa seja de falar em vernáculo, uso do idioma local, nas maiores expressões da ortodoxia, né, a Igreja da Grécia e a Igreja russa, usa-se uma língua litúrgica, né, o grego eclesiástico, o grego bíblico, que não é o grego dos gregos normais falantes da Grécia atuais, e o eslavônico, o eslavo antigo, o eslavo eclesiástico, língua litúrgica que não é o russo. E aí você tem outras igrejas também que adotam coisas parecidas, né? Elementos de um eslavo eclesiástico à moda búlgara, à moda da Sérvia e tudo mais. E outras igrejas não, que adotam o vernáculo, como a igreja da Romênia, né? A igreja na América, né? Evidentemente. E outras. Né? A igreja da Ucrânia agora adota também o ucraniano. Enfim. Mas é isso. A Igreja Católica Romana, sim, ela se modificou mais, digamos assim, do século XX para cá. A Igreja Ortodoxa, as igrejas gregas adotaram um calendário novo e implementaram a utilização de bancos nas naves da igreja, dos assentos, né, para as pessoas sentarem. E também fizeram, é muito comum, né, nas igrejas gregas, que as mulheres não usem mais o véu para irem à igreja. Véu que é uma caracterização lá de Paulo, né? As mulheres precisam usar o véu para estabelecer a sua submissão aos homens. Os homens estão submetidos a Deus diretamente,
não precisam usar, não usam cobertura. As mulheres não estão ligadas diretamente a Deus, estão ligadas a Deus através do homem e por isso usam o véu como um sinônimo de sua submissão e também para não escandalizar os anjos. Vem disso, ok? As igrejas gregas, por exemplo, já, né, meio que deixaram esse costume. As igrejas eslavas, por exemplo, são muito, né, permanecem muito com a igreja da Romênia também, né? Então assim, mas são esse tipo de coisa, né? Essas questões que ninguém espiritual discute, né? Véu, não véu, né? É coisa de tradicionalista, né? Usa banco, não usa banco, né? Voltado para lá, voltado para cá, né? Acende a luz ou apaga a luz. Usa vela ou usa lâmpada. Essas coisas. Barba grande ou barba parada. É isso. E no que diz respeito à teologia, né, a expressão de como se porta no mundo a Igreja Católica Romana a partir do Concílio Vaticano II, ou seja, a partir, né, de finais dos anos 60 do século XX, ela mudou bastante a sua maneira de atuar e de ver o mundo, de se ver no mundo. A Igreja Ortodoxa não aconteceu isso. Ela ainda está lá presa àquele contexto de Igreja do Basileu de Bizâncio. Ela ainda é essa igreja do Império Romano. E olha o resto do mundo como um mundo bárbaro, na qual ela atende uma diáspora. Então é isso, né? Você, esse meu amigo católico, ele pode responder aos ortodoxos assim: graças a Deus, a igreja católica mudou, sim. Mudou porque é um organismo vivo. Tem um laicato vivo, né? Tem as pessoas, a sociedade se importa por ela, não apenas os seus adeptos. A igreja ortodoxa é um museu, né? Um museuzinho. Então, assim, fica os curadores do museu cuidando dela ali, os monges, né? A hierarquia, né? O sacerdócio, e muito pouca gente fora disso envolvida. Então, é por isso que ela muda pouco. Tá bom, meus amigos? É isso. Próximo vídeo, novas questões. Eu espero que tenha sido interessante. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.